Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, mais uma vez aqui nos encontramos hoje, de uma maneira ao vivo, para o nosso momento de oração, onde vamos colocando diante de Deus a nossa vida, celebramos uma bonita liturgia hoje, porque a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, de São João de Latrão, e nós queremos hoje, então, olhar para a importância da igreja. A festa, a celebração, as leituras, a liturgia de hoje é um convite para a gente olhar para a Cátedra de Pedro, que é considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas. E aí, olhando para a Cátedra de Pedro, de São João de Latrão, nós olhamos para a nossa igreja. Templos bonitos, cada um do seu jeito. Olhamos hoje para a importância de ter uma igreja. Olhamos hoje para a importância de buscar uma igreja. Olhamos hoje também para a necessidade de não somente rezar em casa, não somente rezar pelo celular, mas buscar uma igreja, ir na igreja, frequentar a igreja, celebrar a Deus através de liturgias, sacramentos e assim por diante. E o Senhor, com toda certeza, Ele faz maravilhas na nossa casa. Vamos nós também aqui, então, dar início ao nosso momento de oração. Vamos nós aqui também, dar início a esse momento de partilha, de buscar a presença de Deus, dizendo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E eu convido você a compartilhar este momento. Eu convido você a convidar alguém para estar aqui junto, para que junto a gente possa rezar e com toda certeza levar esta presença de Deus aonde Deus precisa chegar. O Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje é um Evangelho bastante bonito para a nossa casa e para a nossa vida. E eu quero também te convidar a rezar junto comigo a oração ao Espírito Santo, pedindo a luz, a presença de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Rezemos dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta presença do Espírito Santo toque cada vez mais o teu coração. Faça de você uma pessoa forte, corajosa. Ilumine todos os teus caminhos. Que Deus hoje coloque a mão sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que vai estar bem pertinho de você. Evangelho de hoje, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou talvez até no seu celular, o Evangelho de hoje se encontra em João capítulo 2, versículo 13 ao 22. João capítulo 2, versículo 13 ao 22. E eu peço que você abra bem o seu coração, a sua mente, porque a gente vai escutar e vamos ver uma atitude bastante forte de Jesus.
Chama-nos a atenção essa atitude de Jesus. Aparentemente a gente pode dizer assim, mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com Jesus para ele falar desse jeito? O que Jesus quer com essa expressão? Pegar um chicote, expulsar os vendedores de dentro do templo. E aí a gente hoje olha para uma mensagem muito forte de Nosso Senhor. O Evangelho de hoje, então, João capítulo 2, o versículo 13 ao 22. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Jesus então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é essa palavra que hoje a gente coloca no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. Hoje nós temos a celebração, né? Uma celebração muito importante, muito verdadeira, muito bonita, a dedicação da Basílica do Latrão, de São João do Latrão. Ou seja, nós celebramos hoje, né, a primeira igreja, nós celebramos hoje a igreja onde o Papa, né, costuma rezar, onde ele senta, é considerada a igreja mãe, a igreja mãe de todos os outros templos, de todas as outras igrejas. É aonde, né, com toda certeza, ali São Pedro e todos os seus sucessores passaram, rezaram, colocaram as mãos. E quando a gente hoje reza, né, quando hoje é dedicado o templo, né, a igreja, a Basílica de Latrão, a gente lembra uma coisa muito importante. A gente lembra uma coisa que não pode passar batido nos nossos dias, nos nossos corações. A casa de Deus é um lugar de oração. A casa de Deus é um lugar de oração. Você já deve ter feito a experiência, talvez, de ter um dia difícil, talvez ter um dia barulhento, talvez estar no agito de uma coisa e entrar na igreja, sentar-se e
de repente uma paz muito grande toca o seu coração. E aí a gente aprende. E aí a gente aprende uma coisa muito forte. A casa de Deus é um lugar de oração. E eu gostaria que você fosse hoje colocando essa certeza no teu coração e na tua vida. A casa de Deus sempre vai ser um lugar de oração. É por isso que Jesus hoje tem uma atitude muito forte. É por isso que Jesus hoje, ele entra, né? Ele entra naquele espaço, ele encontra vendedores, ele encontra comércio, ele encontra barulho, ele encontra uma algazara. E o que Jesus faz? Jesus expulsa todos os que estavam ali e ele diz assim: a casa do meu Pai é um lugar de oração. A casa do meu Pai é um lugar de oração. E hoje a gente vê com bastante tristeza, eu penso que posso usar esta expressão, nós vemos hoje com bastante tristeza muitas pessoas se afastando cada vez mais da igreja. Hoje nós vemos muitas pessoas se afastando da igreja. Se afastando da igreja. Hoje a gente vê muitas pessoas que dizem assim: eu não preciso ir na igreja. Eu rezo em casa, padre. Eu tenho, lá na minha casa, eu tenho um altar bonito. Até um padre veio e deu a bênção nesse altar. Padre, eu rezo no meu celular. Eu coloco, né, ali no YouTube uma trilha, algo parecido assim, e eu rezo ali. E eu digo para você, não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir as coisas. Hoje é muito triste a gente escutar muitas pessoas que dizem assim: eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na igreja porque eu rezo em casa. Olho a televisão, tenho o meu celular, tenho o meu altar. Eu não vou mais, não tenho necessidade, não sinto necessidade de ir para a igreja. E aí a gente precisa corrigir isso. A gente precisa corrigir isso. Sabe por que eu digo isso? Porque somente na igreja, veja meu irmão, veja minha irmã, escuta bem o que eu vou te dizer. Escuta bem o que eu vou te dizer. Somente na igreja é que nós encontramos o maior de todos os tesouros. E que tesouro é esse? O Santíssimo Sacramento. Somente na igreja, no templo, nós encontramos o Santíssimo Sacramento. Somente na igreja. Rezar em casa é importante? Sim, é importante. Rezar com o seu celular ou com a televisão é importante? É importante. Mas não substitui a presença física na igreja. Por quê? Olha só. Porque quando a gente faz um momento de oração na nossa casa, tem muitas distrações. Quando a gente está rezando no celular, tem muitas distrações. Se ainda mais se você está ligado, né, com os dados ligados, com o Wi-Fi ligado, qualquer mensagem que entrar já vai tirar o teu foco de oração. Mas é importante rezar. Faça da sua casa uma casa de Deus também. Faça da sua casa um momento a mais de oração. Transforme sim a sua casa em oração. Tenha sim na tua casa um altar. Tenha na tua casa um espaço de oração. Tenha na sua casa um sacramental. O que é um sacramental? É uma cruz, é a água benta, é o sal, né? Abençoado e ungido, é a Bíblia. Sim, isso tudo são sacramentais. É a água benta, tudo isso são sacramentais e é muito importante. Mas olha só, somente na igreja você vai encontrar o Santíssimo Sacramento. Olha como é importante isso, né? Na nossa casa, a gente encontra Deus de uma forma espiritual.
Mas na igreja a gente encontra Deus na forma real, viva, né? Aí é que entra a Eucaristia, aí que entra os sacramentos, aí que entra essa presença tão bonita de Deus. Então é lindo isso. Na igreja nós temos essa presença real de Deus, né? Na igreja nós temos uma presença maravilhosa. Na igreja nós temos uma presença muito linda. Sabe, não dá somente para rezar nas casas. É importante, sim, sim. Mas olha o que Jesus diz hoje. Muitos estão trocando as igrejas, os sacramentos, a Bíblia, inclusive, pelo celular. Fica rezando pelo YouTube. Seba, mas não dá para ficar somente nisso. Não dá para ficar. É preciso a presença real de Deus. E isso se dá na igreja. É preciso fazer da nossa casa um lugar de oração. Sempre. Sempre. Nossa casa precisa ser um lugar de oração. Nossa casa precisa ser um lugar de paz. Nossa casa precisa ter os sacramentais. É preciso fazer do nosso celular um lugar de oração. Sempre. Mas precisa fazer da igreja, da sua igreja, o teu templo. O lugar onde você vai se encontrar pessoalmente com Deus. Vocês devem ter visto que muitas vezes eu tenho pegado no pé. Qual foi a última missa que você foi? Qual foi a última vez que você entrou numa igreja, sentou no banco ou se aproximou do sacrário, colocou a mão? Quanto tempo faz que você comungou pela última vez? É isso que Jesus está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na presença de Jesus, e aí de fato Jesus expulsou do templo daquela época, Jesus expulsou do templo os vendedores, os cambistas. Era uma algazara, era uma bagunça. Não tinha nada de religioso, não tinha como Deus estar ali. E Jesus expulsou. Toda vez que você vai no templo, toda vez que você vai na igreja, toda vez que você participa de uma missa, toda vez que você se encontra realmente com Deus, olha o que acontece. Você permite que Jesus entre também no teu coração, na tua família e posteriormente na tua casa. E que Jesus também expulsa aquilo que está tirando a tua paz. Jesus expulsa aquilo que está te desconcentrando. Jesus expulsa aquilo que tira, né? Aquilo que tira o teu entendimento. E a gente precisa fazer com que isso aconteça. Veja, precisamos fazer das nossas igrejas, do nosso templo, o nosso encontro pessoal com Deus. Precisamos. Nada, não adianta a gente dizer, padre, eu rezo em casa, então eu preciso ir na igreja. Não está certo. Reze em casa e vá na igreja. Ah, padre, eu acompanho a missa na televisão, então eu não preciso mais acompanhar a missa presencialmente. Não está certo. Pode acompanhar em casa a missa. Reze. Eu sempre digo, né? É preferível que você esteja rezando, acompanhando uma missa, do que acompanhando uma novela. Basta a gente ver o conteúdo das nossas novelas, né? Então, olha só. Mas não se acomode. Não se acomode. Não se acomode. Não reze somente em casa. Vá para a igreja. Olha, rezar em casa e ficar em casa deveria ser somente para quem não tem mais condições físicas de sair de casa. A gente sabe que temos muitos idosos, a gente sabe que temos muitas pessoas acamadas que não podem mais ir para a igreja, algumas às vezes até, né, com questão da distância, mas aí a igreja vai até você.
Aí você tem o compromisso de procurar a sua paróquia, a sua comunidade, o ministro da Eucaristia e dizer, olha, eu quero receber a Eucaristia aqui na minha casa. Eu não consigo mais ir na igreja. E aí sim, você vai ficar em casa. Mas se você tiver condições, vá para a igreja. Vá para a igreja. Vá para a igreja. Jesus hoje fala de uma coisa muito bonita no Evangelho de hoje. Jesus diz destruir, né, este corpo, né, e eu o reconstruirei. Jesus também está falando uma coisa muito importante que talvez nós estamos esquecendo aqui. Jesus fala também do nosso corpo como templo. Olha como é lindo isso. Jesus fala do nosso corpo como templo. E de fato, nós somos templos do Espírito Santo. Né? Você não vai lembrar-se, mas quando você é batizado, foi, né? No dia do teu batismo, teu peito, a tua cabeça, foi tudo ungido. Recebeu uma unção muito forte. Tá? Veja, quando você foi batizado, aquela água benta, quando você foi crismado, a unção, a tua primeira Eucaristia, aquela comunhão que tomou conta do teu coração. Então Jesus hoje também fala do corpo, do nosso corpo como templo. E aí vem uma coisa muito bonita. Você sabia que cuidar da sua vida, cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua saúde, dos seus sentimentos, dos seus afetos, você sabia que isso também é uma forma de oração? Você sabia que isso também é uma forma da gente colocar-se diante de Deus? Quando Jesus fala do templo de pedra, é a tua igreja, que é importante. Lá você vai encontrar a presença real de Deus. Lá você vai encontrar-se com Deus. Mas hoje Jesus também está falando do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida, às vezes até fazendo um exercício a mais de físico para cuidar, né, da tua saúde, quando você cuida, né, para não exagerar demais, em bebidas, comidas e assim por diante, quando você cuida dos seus sentimentos, quando você cuida dos seus afetos, você está cuidando também do teu templo, da tua imagem e semelhança de Deus, porque o teu corpo também é um templo de Deus. E olha, isso não é capricho, isso não é uma outra coisa, não. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar dos afetos, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, também é uma oração. E é uma oração muito bela, e é uma oração muito bonita, e faz muito bem para cada um de nós. E eu volto a dizer assim, e aí eu finalizo com este momento. Precisamos com urgência encontrar ou reencontrar o valor de estar numa igreja. Eu volto a dizer, é muito triste a gente escutar pessoas dizendo assim, faz mais de 2 meses que eu não vou na igreja. É muito triste a gente escutar de pessoas que dizem assim, eu não preciso ir na igreja, eu rezo em casa. Não está certo. Está errado. Rezar em casa tem o seu valor, com toda certeza. Faça da sua casa, faça do seu celular um momento espiritual. É uma presença espiritual de Deus, tá? Mas olha só, nada substitui a presença real na igreja. Tua presença, o teu físico, o teu estar dentro de uma igreja, é ali que você vai encontrar-se verdadeiramente Deus. É aí que você vai encontrar-se verdadeiramente com o Senhor. É presença real, presença bonita, é sentir o toque, é sentir o gosto da Eucaristia, é receber aquela bênção, é cantar com aquela comunidade. Quantos milagres de Jesus aconteceram no templo? Quantos milagres de Jesus aconteceram no templo? Quantos milagres eucarísticos a gente vê hoje? E assim por diante.
Então, meu irmão, então, minha irmã, é hora de voltar para a igreja. É hora de criar o velho hábito, né? Que não é velho, que é novo, que sempre vai ser atual, né? Semana com missa é semana com a graça de Deus. Semana sem missa é semana sem a graça de Deus. Precisamos criar este hábito. Precisamos nos policiar. Precisamos colocar na nossa agenda, no nosso cronograma, sexta, sábado ou domingo, nós vamos na missa, nós vamos na igreja. Porque quando a gente senta no banco de uma igreja, uma calmaria, uma paz toma conta do nosso coração. E coisas boas e coisas bonitas, né, fazem com que a gente esteja ali. Então vamos agora finalizar este momento. Eu gostaria que você escrevesse agora ali na linha do tempo, se você quiser, se você se sentir à vontade. Eu gostaria que você escrevesse a seguinte frase, a seguinte expressão, tá? Eu amo a casa de Deus. Se você se sentir à vontade, escreve aí na linha do tempo deste momento de oração, tá? Se você se sentir à vontade, escreva assim: eu amo a casa de Deus. Escreve: eu amo a casa de Deus. E amar a casa de Deus significa que eu vou frequentar, eu vou cuidar, eu vou oferecer os meus dons, eu vou estar fisicamente. Eu amo a casa de Deus. Eu amo a casa de Deus. E com toda certeza, você vai experimentar ali muitas graças e muitas bênçãos. E vamos então agora pedir a bênção de Deus para nós, para a nossa vida, para esse dia, para tudo aquilo que você vai viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você, sua casa e a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem e fique na presença de Deus.